A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus venha nos abençoar com as bênçãos dele. Nós sempre precisamos das bênçãos de Deus. Somos dependentes dele e das bênçãos dele, né? Todo homem é dependente do Senhor e depende das bênçãos dele, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus, já agradeço por este ensinamento, por este alimento que ele tem nos dado diretamente, né? Ou seja, continuamente ele vem nos dando esse alimento, porque nós precisamos. Sem este alimento, nós não prevaleceremos, né? Então, Deus sabe todas as coisas e o que nós precisamos. Olha, através do rei Davi, Deus nos ensina. Ele não está falando diretamente através do rei Davi, mas naquela época, veio para o rei Davi, e agora é para nós. Nós é quem está precisando, não é mais o rei Davi, é nós. Olha o que Deus diz: jamais ele desamparará o que é dele, ou seja, o deles. Se nós somos dele, pois ele diz: eu não vou desamparará, nem abandonará, porque sei que vocês precisam, e eu jamais deixarei vocês órfãos, né? Então, em Salmos, capítulo 22, o versículo 23, olha o que Deus nos traz para nos abençoar, para nós tirar esta dúvida do nosso coração. Às vezes nós dizemos: eu clamo, eu oro, e parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus já não me responde mais. Às vezes até diz: o que foi que eu fiz para Deus? Nós tem feito muitas coisas que Deus não agrada a Deus, mas mesmo assim ele não abandona. Olha a resposta que ele tem para nós, porque nós tem feito muitas perguntas a ele, através das nossas orações que nós tem orado. E às vezes demora um pouco, porque é tempo de Deus, não é o nosso tempo, né? Ele deixa que nós se preocupa bastante, para que nós não deixa ele longe de nós. Então às vezes ele deixa nós meio preocupados. Não é ele mesmo que deixa, né? Mas ele causa, né, de uma forma agradável, para que a presença dele não saia de nós. Porque nós, com a barriga cheia, às vezes nós esquecemos, né? Como diz lá em Apocalipse, nós já estamos abastados, já não precisamos mais de ti, Senhor, né? Então, e Deus quer nós sempre na presença dele, sempre perto dele, né?
Então ele causa algo para que nós sempre fica lembrando dele. Mas olha a resposta que ele tem para nós, para tirar nossa dúvida. Aqueles que está aflito, angustiado, aqueles que está chorando neste exato momento, aquele que está gritando, clamando, orando e dizendo: cadê o Senhor? Por que não me responde? Eu grito. Então olha o que Deus está falando para você, para mim, para nós. Como eu disse em Salmo, capítulo 22, versículo 23, diz: vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendente de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Então vê o que ele está, ou seja, ele sempre está de ouvidos abertos. Ele está dizendo, ele está, ou seja, com os ouvidos destampados para nos ouvir, e também com os olhos abertos para nos ver. Ele não, ele não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Então ele ouve, gente. Não vá pensar que quando você ora, quando você chora ali, para sentir a presença de Deus, sentir o Espírito Santo, Deus está ali. O que Ele quer de nós é a sinceridade, é a verdade de dentro de nós. Muitas vezes nós gritamos com aquele grito vazio. Tem uma palavra na Bíblia que diz que quando nós grita com um grito vazio, ele não ouve. Ele ouve, mas não responde, é a mesma coisa. Mesma coisa de não ouvir. Ele ouve, mas não responde porque está vindo vazio. O que significa essa parte? Ele grita e grita vazio. É porque ele não grita com a sinceridade. Ele está querendo enganar a ele mesmo. Ou seja, enganando ele mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Então nós se engana, mas não engana a Deus. Então ele diz, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei o meu voto na presença do que o teme. Os sofredores hão de comer e se fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Vive para sempre o vosso coração. Este coração, ou seja, que viva para sempre. A sua mente,
aqui está dizendo, é a sua mente. Corações para Deus é a sua mente. Por que que vive? Quando nós, se entrega a Deus, se ocupa com as coisas de Deus, o nosso coração tem vida. Ou seja, a nossa mente tem vida. Não é mente estragada, ou seja, quando nós colocamos as coisas do mundo, a nossa mente se estraga. Por isso que Deus diz, viva para sempre o vosso coração. Ou seja, quando você alimenta de coisa boa, você vive. Você vive. É a mesma coisa de uma água, de uma planta. Se você alimentar ele, ou seja, aguar com água, ele vive. Mas se você aguar ele com óleo, com gasolina, pode ver que ele já não vai mais viver. Então a água é uma coisa boa. Então eu estou colocando uma comparação para você ver como que é a nossa mente. Se nós cuidar dela com coisa boa, nós viveremos para sempre. É o que Deus diz. Mas se nós, alimentamos ela com coisa ruim, nós desfalecemos. Ou seja, não há coisa ruim, que nós colocamos na nossa vida que o faça nós viver. Não há. Então você vê, como diz aqui olha, uma parte que encaixa dentro de nós é isso aqui, ó. O rei Davi encheu os pulmões e disse: o Senhor é o meu pastor. Mas olha só, nada me faltará. Por que que ele disse é o meu pastor? Não disse é o nossos pastores. Ou seja, Deus é o nosso pastor. Não, ele não falou isso. Porque ele sabia dele, ele não sabia de mim, não sabia de você que está aí. Se nós deixar Deus cuidar de nós, vai faltar alguma coisa? Não vai mesmo. Então vê como tem um sentido quando nós se alimentamos com coisa boa. A coisa boa vem de onde? Vem do mundo ou vem de Deus? Vem de Deus. Vem de Deus. Então, e quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ou seja assim, você quem cuida de mim, então não vai faltar nada, porque tudo é teu. O poder é teu. Ele diz lá na segunda Crônica, se eu não me engano, o poder é teu, a majestade, a vitória, então tudo é de Deus. E se ele cuidar de nós, vai faltar alguma coisa? Vai não, porque tudo ele tem. Então, mas ele foi tão sábio que ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ele não falou, o Senhor é o nosso pastor, incluindo todo mundo, porque senão ele estaria mentindo. Porque muita gente não deixa Deus cuidar dele. Não, ele é quem quer cuidar de Deus, e está errado. Nós tem que deixar Deus cuidar de nós, para que nós seja bem abençoado, bem-aventurado. Nós tem que deixar Deus cuidar de nós, não nós querer cuidar de Deus, porque ele é quem tem. Ele diz lá, não sei se é no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, quem é vocês para me dar alguma coisa, Então você vê que nós não tem nada, tudo vem de Deus. Até mesmo a palavra, quem te deu paladar? Quem te deu a língua? Quem te colocou a língua na sua boca aí, para você falar? Foi Deus.
Se tirar a sua língua, você não fala. Então você vê, é uma coisa muito reimosa que chama, é a língua. Foi Deus que deu, mas é para você falar coisa boa, não coisa ruim. A parte ruim vem de nós. A parte ruim. Mas a boa vem de Deus. E mesmo assim, as partes ruins vêm de nós. Deus permite você falar porque você quer. Porque você quer. Mas Deus não quer que você fale coisa ruim, não. Jamais. Mas como ele diz, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito. Se você não sentir esta dor, você vai esquecer a Deus. Olha só em Apocalipse o que fala aqui, ó. É uma passagem que todo mundo conhece. Vamos aqui em Apocalipse. Ó. Capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 16 diz assim. Assim porque... Isso mesmo. Assim porque és morno e nem és quente. Não, assim porque és morno, nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, olha só, pois diz Deus falando assim com eles, que eles diziam, os homens, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí Deus fala assim, ó, e nem sabes que tu és infiéis. Perdão, infeliz, isso mesmo, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Deus falando para eles, tu nem sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Porque quando, já pensou, Deus abrir a mão para o povo, todos vão esquecer a Deus. Porque o homem é assim. Ele esquece rápido. Quando a barriga deles enche, ele esquece a fome que ele passou atrás. Você sabia disso? Pode ver quando você está enfermo, quando você é curado, logo você esquece aquela enfermidade. É assim, o homem é assim. Não é por um acaso que Deus disse lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Olha só. Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente, ou seja, ele não parava de multiplicar. Mas não era bondade não, era maldade. Era maldade. Mal, tudo designo no seu coração, ó.
e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Todos. Nenhuma parte boa, nenhum sequer. Né? Nenhuma hora ele não tirava para fazer a bondade. Aí dizia: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Lhe pesou no coração. Ou seja, ele ficou decepcionado, né? Ele fez o homem para adorar ele, e o homem faz esquecer, fazer que Deus fique decepcionado, né? Então, o homem abandona Deus, e muitos ainda julgam a Deus ainda. Além de abandonar, ainda julga ainda, dizendo que Deus não é mais com ele. Ainda pergunta: por quê? Por que que eu grito e você não responde? Te peço uma cura, você não me dá. Tô sem comer, tô sem beber, não tenho casa para morar. A minha família, aquelas que estão na presença de Deus, né? Quando um sai, diz assim: a minha família abandonou. Ele não sabe dizer: eu abandonei aqueles que te amam, pai. Não, ele não sabe falar isso. O homem é tão mau, cheio de maldade, é o homem mesmo. Porque ele não reconhece o erro dele, não. Ele caça outro ali, alá, para botar a culpa. Mas não se entrega que é errado. De tão mal que é. Por isso que Deus diz. Por isso que pesou o coração de Deus, por causa da ignorância, da estupidez que o homem tem no coração. Se suja e caça para ser culpado. E isso não agrada aos olhos de Deus. Mas voltando lá no 22, né? Deus, ele diz que ele escuta, gente. Jonas gritou lá do fundo, ou seja, do fundo do mar, dentro de uma baleia, de um peixe, e Deus ouviu, gente. Deus ouviu. Então não tem a distância, não há lugar nenhum que Deus não possa ouvir. Ele ouve. Só que não grita com um grito vazio, não. Não grita, não. Eu não sei onde é que está essa passagem. Não sei se é em Jó que fala. Mas é uma palavra, né, que nós podemos se alimentar todo dia dela. Ou seja, quando nós chamamos a Deus sem a sinceridade, ele ouve, mas não te responde. Por que ele não responde? Porque você está mentindo. Eu estou mentindo. Quando eu falo, né, que não é verdade, eu estou mentindo para Deus. Ninguém mente. Ninguém esconde nada de Deus. Então nós temos que falar a sinceridade. Né? O rei Davi, eu lembro que ele mesmo, quando errou ali, que mandou ele escolher, ele disse que, é claro que teve um momento que ele falhou, mas jamais ele escondeu de Deus. Quando ele se tocou em si mesmo,
Elipan escolheu a mão de Deus e disse: eu errei, faça o que você quiser. Ele escolheu a Deus. No escolher a Deus, é porque ele disse: faça o que você quiser, sei que você tem poder para tudo, mas também tem misericórdia para me perdoar. Então nós vamos buscar Deus com sinceridade, sem falsidade, sem mancha. Ah, mas eu sou pecador. Todo homem é pecador. Agora, quando nós falamos a sinceridade, Deus a limpa nós. Ele fala assim, João 15. João 15, ele fala: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Quando o ramo é cortado, ele morre. Ele morre. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então você vê, quando nós fala a verdade, ainda que somos pecador, mas Deus, ele trabalha na nossa vida. Aí entra naquela história, naquela parte ali o rei Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Quando nós confiamos nele, nós não queremos enganar ninguém, nem a nós mesmos, nem ao nosso próximo, e muito menos a Deus, que nós não enganamos a Deus. Então Deus, ele ouve. Ele está com os ouvidos destampados, está com os olhos abertos. Mas quando nós falamos a verdade, ele nos atende na maior rapidez. O rei Davi ia no monte, o mesmo consultava a Deus: o que farei, Senhor? Ele falou: vai que eu sou contigo. Vai que eu sou contigo. Olha só. Então você vê, gente, é maravilha o que Deus nos ensina. O que Deus nos ensina. É uma maravilha. É um único alimento que nós temos que se alimentá-lo. É com a palavra de Deus. Porque com este alimento, nós iremos longe. Elias caminhou 40 dias com 40 noites. Com pão e água ele comeu. Você acha que isso era o pão normal, desse que a gente come de manhãzinha? E a água? Era não, gente. Isso é figura de linguagem. Isso, ele comeu do Senhor Jesus. E bebeu. O Senhor Jesus é a água. O Senhor Jesus é o pão. Vê se tem algum pão que sustenta 40 dias e 40 noites. No meio de um deserto, que é um tempo descontrolado. De dia é uma coisa, à noite é outra. Então perceba isso, gente. Isso não é natural, isso. Não. Então é figura de linguagem. Ele bebeu o Senhor Jesus, se fortaleceu com o Senhor Jesus. E quando nós se fortalece, nós tenhamos, ainda que seja longo a caminhada, mas nós chegaremos ao final. É o que ele disse para Elias: Elias, o caminho é longe. Come e bebe, porque o caminho é longe. Então, é este alimento que Deus nos entregou agora nesse exato momento. Ele está pronto para nos alimentá-lo. Caiba a nós recebê-lo e se alimentá-lo.
Então fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.